Mentes sintonizadas, uma para a outra. Em vista das afirmações do Dr. Ryan relativamente às condições sobre as quais a mente reage ao que ele denomina de modos de percepção extrasensoriais, tenho o privilégio de acrescentar ao seu testemunho que muitos meus colaboradores e eu descobrimos o que acreditamos serem as condições ideais sobre as quais a mente pode ser estimulada, de modo que o sexto sentido descrito no capítulo seguinte pode ser posto a funcionar de maneira prática. As condições a que me refiro são as de uma aliança de trabalho bastante chegada entre eu e 2 membros da minha equipe. Através de experiências e prática, descobrimos como estimular nossas mentes, aplicando o princípio usado relativamente aos conselheiros invisíveis, descritos no próximo capítulo. De modo que conseguimos, por um processo de unir as 3 mentes numa só, encontrar a solução à grande variedade de problemas pessoais trazidos por meus clientes. O processo é muito simples. Sentamos numa mesa de conferência expondo com clareza a natureza do problema considerado, passando a seguir a discuti-lo. Cada qual contribui com quaisquer pensamentos que passam a ocorrer. O que é estranho nesse método de estímulo mental é que coloca os participantes em comunicação com fontes de conhecimento desconhecidas, absolutamente fora da experiência de cada um. Se você compreende o princípio descrito no capítulo sobre a mente superior, reconhecerá com certeza o processo de mesa redonda aqui descrito como sendo a aplicação da prática da mente superior. O método de estímulo mental, através de discussão harmoniosa sobre assuntos definidos entre 3 pessoas, ilustra o uso mais simples e prático da mente superior. Adotando e seguindo plano semelhante, qualquer estudante de filosofia pode entrar de posse da fórmula de Carnegie descrita resumidamente na introdução. Se agora nada lhe significa, marque a página e leia novamente depois de terminar o último capítulo. Nota: sobre a percepção extrasensorial, o leitor poderá obter abundante e segura informação em 3 edições dessa editora: O Novo Mundo do Espírito, O Alcance do Espírito, ambos do mencionado Dr. Ryan, Os Canais Ocultos do Espírito, de Louisa Ryan, sua esposa. Pontos a fixar. 3 princípios simples coordenam agora seus poderes de pensamentos e realizações. O domínio adquirido sobre intangíveis, tão importantes de exercer uma influência negada a muitos homens, descobertas remotas da ciência mental, tornaram-se agora instrumentos práticos de progresso pessoal. Você domina agora o segredo-chave da mesa de conferência. 10 trilhões de nervos e músculos das células cerebrais formam padrões de pensamentos, imaginação e vontade. Sua mente pode assimilar qualquer quantidade de conhecimento referentes e ganhar dinheiro. A maioria das pessoas deseja riquezas, mas poucas providenciam um plano definido e o desejo ardente que pavimenta a entrada na riqueza. Passo número 13. Em direção à riqueza, o 6º sentido. Abra a porta do templo da sabedoria. Caminhos gloriosos de aventura criadora acenam na entrada da riqueza. O 13º princípio é conhecido como 6º sentido, pelo qual a inteligência infinita pode ir a se comunicar voluntariamente e sem esforço algum por parte do indivíduo ou exigências em relação a ele. Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os 12 princípios. 6º sentido é a porção do subconsciente a que nos referimos sobre a imaginação criadora. Foi também chamada de aparelho receptor, através da qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos
se denominam às vezes de pressentimentos ou aspirações. O sexto sentido desafia qualquer descrição. Não se pode descrevê-lo a quem não tenha dominado os outros princípios dessa filosofia, porque a pessoa não teria nem os conhecimentos nem a experiência com as quais se pudesse comparar o sexto sentido. A compreensão dos sextos sentidos só vem pela meditação através do desenvolvimento mental interno. Dominados os princípios dados nesse livro, estará preparado a aceitar como verdadeira afirmação que de outro modo lhe parecia incrível, ou seja, com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Com o desenvolvimento do sexto sentido, vem a seu auxílio, obedecendo-lhe as ordens, o anjo da guarda, que lhe abrirá sempre a porta do templo da sabedoria, a grande causa primeira. O autor não acredita nem advoga a existência de milagres, por ter suficientes conhecimentos da natureza para compreender que essa nunca se afasta das leis estabelecidas. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem o que parecem ser milagres. O sexto sentido se aproxima mais de milagres do que qualquer outra coisa que jamais tenha experimentado. O autor sabe que existe um poder ou uma causa primeira, ou uma inteligência que penetra em cada átomo da matéria e se apossa de cada unidade de energia perceptível ao homem. Que essa inteligência infinita converte a bolota de carvalho, faz a água correr montanha abaixo de acordo com a lei da gravidade, faz a noite seguir o dia e o inverno ao verão, cada qual mantendo lugar e relações adequadas com o outro. Essa inteligência pode, através dos princípios dessa filosofia, ser induzida a auxiliar na transmutação de desejos em forma concreta ou material. O autor tem tal conhecimento através de experiências feitas de tê-lo experimentado. Passo a passo, pelos capítulos anteriores, você foi levado a isso. Ao último princípio, se você já dominou os princípios precedentes, está preparado agora a aceitar sem ceticismo as estupendas declarações feitas aqui. Se você ainda não domina os demais princípios, deve fazê-lo antes de poder determinar definitivamente se as declarações feitas nesse capítulo são fato ou ficção. Quando me achava na idade de adorar heróis, vim-me imitando aqueles a quem mais admirava. Descobri então que o elemento fé que usava para imitar meus ídolos dava-me grande capacidade de fazê-lo com sucesso. Você pode empregar conselheiros invisíveis. Nunca consegui perder por completo o hábito de adorar heróis. Ensinou-me a experiência que a melhor coisa depois de ser realmente grande era emular os grandes em sentimento e ação, tanto quanto possível. Muito antes de ter escrito uma linha sequer para publicar ou tentado fazer um discurso em público, tinha o hábito de remodelar o meu caráter, mantendo e tentando imitar os 9 homens cujas vidas e obras mais me tinham impressionados. Esses 9 são Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Todas as noites, durante longos anos, mantive reuniões de conselho imaginárias com esse grupo, a qual chamava dos meus conselheiros invisíveis. Eis que o processo usado, antes de adormecer à noite, fechava os olhos e via, em imaginação, o grupo de homens sentados comigo em volta da mesa de conselho. Não só tinha a oportunidade de me sentar entre os que considerava grandes, como ainda dominava o grupo servindo de presidente. Meu propósito ao dar livre curso à imaginação nesses encontros noturnos era bem definido. Era remodelar o meu caráter de modo que representasse um composto de caráteres de meus conselheiros imaginários. Percebendo como fiz cedo na vida e teria de vender as desvantagens de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, impus-me resolutamente a tarefa de renascer, voluntariamente pelo método acima descrito. A época da autossugestão.
Sabia, é claro, que todos os homens se tinham tornado o que eram por causa de seus pensamentos e desejos dominantes. Sabia que todo desejo profundamente implantado tem efeito de fazer com que se procure a expressão externa para transmutar o desejo em realidade. Sabia que a autossugestão é fator poderoso na formação do caráter, sendo, na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se forma. Com tais conhecimentos dos princípios do funcionamento mental, sentia-me razoavelmente bem armado com o equipamento necessário à reestruturação do meu caráter. As reuniões imaginárias pedi aos membros de meu gabinete e conhecimentos que esperava cada um, dirigindo-me a eles em palavras audíveis assim: Sr. Emerson, desejo adquirir seu maravilhoso conhecimento da natureza, de tanto distinguiu sua vida. Peço-lhe que impressione meu subconsciente com quaisquer qualidades que possuía e que o capacitam e entendem adaptar-se às leis da natureza. Sr. Burbank, peço-me que transmita os conhecimentos que lhe possibilitam harmonizar de tal modo as leis da natureza que o cacto perdeu os espinhos e se tornou comestível. Permita acesso aos conhecimentos que lhe fizeram nascer 2 folhas de grama onde uma só nascia. Napoleão, desejo adquirir por emulação sua maravilhosa capacidade de inspirar os homens, despertando-lhes para um espírito de ação maior e mais determinado. Desejo-lhe adquirir também um espírito de fé duradoura, que lhe possuiu transformar a derrota em vitória e a vencer os obstáculos vertiginosos. Sr. Pine, desejo adquirir sua liberdade de pensamento e a coragem e clareza de expressar as convicções que tanto distinguiram. Sr. Darwin, desejo adquirir sua maravilhosa experiência e capacidade de estudar causa e efeito, sem preconceitos, que tão bem exemplificou no campo das ciências naturais. Sr. Lincoln, desejo incluir no meu caráter o agudo senso de justiça, o espírito incansável e o senso de humor, a compreensão humana e a tolerância que eram suas características distintas. Sr. Carnegie, desejo adquirir conhecimentos profundos dos princípios de esforços organizados, que usou com tanta eficiência na formação de grande empresa industrial. Sr. Ford, desejo adquirir seu espírito de persistência e determinação, o equilíbrio e autoconfiança que lhe possibilitaram dominar a pobreza e organizar, unificar e simplificar o esforço humano, de modo que eu possa ajudar os outros a seguir suas pegadas. Sr. Edison, desejo adquirir seu maravilhoso espírito de fé, com o qual revelou tantos segredos da natureza, espírito incessante e labuta com as quais tantas vezes arrancou vitória da derrota.